Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que hoje vai falar sobre um assunto que todo mundo quer saber. Às vezes é moda, às vezes é marketing, às vezes é necessidade, mas todo mundo sempre fala sobre o bendito emagrecimento. E para falar sobre ele, a gente conversa hoje com a doutora Cristiane Nicolau Coimbra, ela que é endócrino. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bom? E aqui as minhas duas companheiras que vão deixar o papo animadíssimo. Vai falar da nossa camiseta? Pode falar da camiseta, claro. Né? Propaganda dessa camiseta. Faz a propaganda. A minha é o quê? Maternidade real, café, cansaço e muito amor. Tá igual a sua, Rô. Mãe exausta, porém icônica. Escolhemos bem. Qual que é a minha? A minha é igual, da Mate. Quem quiser é só pedir pelo Só pedir Instagram. pelo Instagram. São quantos modelos? Não lembro, Roberto. Não tô exausta, não faz essa A mãe exausta, não sabe. Então, se você é uma mãe Entra exausta... lá que você vai ver. Então, vamos falar sério, porque a gente quer emagrecer ou engordar, dependendo do caso, né? É uma gangorra esse negócio. Engordar eu nunca quis. Ganhar massa. Ganhar massa. Vamos lá, então, doutora. O básico que todo mundo quer entender e quer vivenciar. Quando a gente fala de emagrecimento, eu acho que a primeira palavra que vem, pelo menos pra mim, é metabolismo. Né? Você pensa, cara, meu metabolismo tá lento. Ou antes eu comia um brigadeiro e ele ia embora no fim de semana, durante a semana. Fazia qualquer coisa e já ia embora. Agora eu como um brigadeiro e ele fica em mim pra sempre. Nunca mais sai aquilo. O que acontece com o corpo? Eu acho que existem vários fatores. Né? Então, o que acontece? A gente tem envelhecimento, lógico, né? Com perda de massa magra, e por isso que é tão importante a gente fazer o exercício físico e orientar sempre o exercício físico para ter uma manutenção dessa massa magra no envelhecimento. A gente tem a perda de massa magra por conta de dietas repetidas, então de emagrecimentos repetidos, né? Então você emagrece, perde massa magra e massa gorda. Na hora que você recupera o peso, que você para aquele tratamento, que tanto faz se é um tratamento medicamentoso ou um tratamento com dieta e exercício. Toda vez que você parar, você vai voltar a ter o ganho de peso. E a pessoa no emagrecimento, muitas vezes, ela não faz o exercício. Né? Porque o fundamental para você perder peso é a restrição calórica. Né, diminuir a quantidade de energia que entra. Como você vai fazer isso? Aí depende do seu tratamento, né? Mas você tem que fazer o exercício físico para manutenção de peso, para não perder muita massa muscular. E né? inclusive então, ajuda, né? Aumentar a sua taxa metabólica, a massa magra, né? Sim. Agora tem aquelas pessoas que já têm a taxa metabólica baixa. Né? Isso é o que, Cris? É genético? É genético. O que é considerado uma taxa não metabólica é genético baixa? mutação, é genético da pessoa. Fatores, né? Na verdade, aí você tem que fazer a calorimetria, né? E aí você vê na calorimetria que a sua taxa metabólica tá baixa em relação ao que você come. Sabe quando você olha uma pessoa magra e fala, não, ela é magra de ruim, come, não engorda, ela tem uma taxa metabólica alta. A gente tem uma amiga assim. É porque essa exceção do ramo da que medicina. tem uma massa magra boa também. Não é? Então, e ela também não é tão magra de ruim, né? Ela tem tanta massa magra que ela tem uma taxa metabólica. Mas ela come muito, Gil. Mas muito. Nossa, errado. Errado, como um adolescente menino. Eu senti uma inveja aí nesse comentário. Não, todo mundo inveja um magro de ruim. Eu tenho inveja. Mas ela sente fome o dia inteiro, eu não acho bom isso. Eu acho ótimo poder comer um brigadeiro o dia inteiro. Então, mas quando a gente Mas não adianta comer o brigadeiro. Metabólica, qual que é, assim, quem não é do ramo da medicina, 1.200, 1.300 é o normal? Qual que é a alta, quantidade baixo? de caloria O que é média recomendável? Então, para cada pessoa você vai ter uma taxa metabólica, que é familiar, que vem lá das suas origens, né? Então tem alguns estudos mostrando que a taxa metabólica no decorrer, o ganho de peso, dependendo da taxa metabólica no decorrer dos anos, é maior em determinadas pessoas que em outras, né? Então são estudos bem antigos já, né? Agora você vai lá e faz uma calorimetria.
Porque a taxa metabólica da bioimpedância não serve muito. Tem que ser da Como que é a calorimetria? É meio falso, né? Você avalia a troca de gases, de O2 e CO2, né? E aí, por uma fórmula, então é tudo... É bem matemático, fórmula, né? Uhum. Então, assim, não é também totalmente verdadeiro, você infere o gasto metabólico daquela pessoa. E ela pode mudar, né? Não vai ser sempre a mesma. É mais ou menos um padrão. Tá. Você não vai ficar repetindo a calorimetria de... Mas e onde faz calorimetria? Existem uns aparelhos para fazer. Mas você faz tipo no consultório ou você vai no laboratório? Existe um aparelho que vende, não é muito comum, né, as pessoas terem. A gente fazia no HC. Quando eu fiz doutorado, a gente fazia calorimetria em todas as crianças obesas, né, que a gente tinha lá. Né? E aí, com esse gasto metabólico, a nutricionista pode agir em cima da alimentação, entendeu? Com mais certeza, porque senão ela vai fazer um déficit calórico. Se ela sabe o gasto metabólico da pessoa, ela sabe quanto, é a medida. Quanto ela pode reduzir, entendeu? Cris, sabe uma pergunta que me veio agora? Qual que é o real impacto assim, científico, não de Instagram, do microbioma, da microbiota? Não, assim, desmistificando os mitos. Qual que é a importância da microbiota intestinal em relação... Porque tem gente pessoa, né, que a vida toda, assim, sempre achou que estava acima do peso e tal. Eu nunca fui obesa, mas eu sempre achei que eu não estava bem o suficiente. E aí o Instagram com esse negócio de... Qual que é o nome? Não é engajamento? Engajamento? Não, algoritmo? Algoritmo fica mandando, né? O que ele te manda? Não, hoje em dia é só Golden e receita. Mas Mas quando eu comecei a ver o negócio de emagrecer, às vezes você não emagrece porque você está inflamada, porque a sua microbiota, você está comendo sei lá o que, a sua microbiota. Enfim, e eu sei que a questão da microbiota é uma questão crescente em toda a medicina, mas também tem as pessoas botam essa culpa na pobre da bactéria que mora dentro de você. Isso tem algum fundamento científico em relação à obesidade? Existem bactérias mais favoráveis e menos favoráveis, mas não tem um estudo dizendo que ela é culpada. Conclusivo, e do que você teria que mudar, entendeu? Não, é que você come só mato, mas aí você tem a bactéria lá e, coitado, o mato vai virar um brigadeiro dentro de você e você vai engordar. Gente, não. Não, mas não tem gente falando que você não consegue emagrecer. O mato vai virar um brigadeiro, adorei. Então come um brigadeiro logo e fica Não, gente, mas tem gente que defende que você não consegue emagrecer, apesar de você fazer uma dieta adequada, por causa das bactérias que estão morando dentro de você. São múltiplos fatores, né? Múltiplos, você tem o seu comportamento alimentar, por que você come, por que você não come, o que você come, o que você não come. Mas no fim das contas a questão da caloria é fundamental, né? Assim, a quantidade de energia que você bota pra dentro. Como você vai diminuir as calorias é o que a gente tem que tratar. É óbvio, mas mas não é a culpa da bactéria que mora dentro de você necessariamente. Só ela não, né? Mas, por exemplo, dentro disso que a Júlia está falando, Nunca uma disfunção hormonal, ela pode atrapalhar no emagrecimento. Mas aí não é a bactéria. Você diz o quê? Por exemplo, um hipotireoidismo. Uma qualquer disfunção hormonal. Desse Isso. tipo. Então, quando você fala em pacientes com hipotireoidismo, não um hipotireoidismo subclínico, esse que a gente pega no exame assim, né? Um TSHzinho elevado, pouco. É muito pouco provável que seja essa a causa do ganho de peso ou do não emagrecimento, né? O hipotireoidismo pode deixar a pessoa um pouco mais edemaciada, né? Fazer uma retenção de líquido, pode, mas ganhei 10 quilos, não é o hipotireoidismo. A Cris está acabando com a justificativa das gordinhas que fala, não, é que eu tive problema, eu tô com um problema de hormônio. Mas ela pode ter realmente, né? E a gente faz parte da investigação você excluir. Mas isso que você está falando é muito comum achar tanto o culpado externo, né, quanto a solução milagrosa externa, né? Eu tinha um chefe, quando eu rodei em clínica médica, que ele falava a alegria da pessoa que está ganhando peso e descobrir um hipotiroidismo. E aí, assim, isso que a Roberta falou, depois que eu fiz 40 anos, eu senti exatamente isso, assim, que eu como bem e que aí eu conseguia comer a salada, não sei o que, durante a semana e eu recuperava o final de semana.
Depois de 40, parece que assim, tudo bem, eu comia salada e eu perdia minhas gramas lá. Só que aí eu ia pro cinema, comia um balde de pipoca e esse balde de pipoca nunca mais saía de mim. E aí eu fui colher um monte de exame, assim, eu sou péssima paciente, né? Eu mesmo me pedi um monte de exame pra ir no médico. Você mesma não fez? Quando eu descobri que... E aí eu falei, não, eu tô tão cansada, né? Com sono, meu cabelo tá caindo. Deve ser um hipotiroidismo. Que a hora que veio que tava normal, eu não sei se eu fiquei... Quando veio TSH assim, de 1 e, sei lá, 2, não tinha nem o que falar. Mas é isso. E aí eu se falei, você encontra um culpado, você vai ter uma solução, eu não sei se eu fico triste que veio normal e que a culpa é porque eu tô comendo mesmo, ou se eu fico feliz que eu preciso tomar remédio. Porque o caminho vai ser sempre o caminho que é, na verdade, eu imagino, né, na maioria dos casos, o básico bem feito, né? Como você falou. Exercício, alimentação. Exercício, alimentação, e aí o que sai da alimentação, né? Então a gente sabe que tem alguns padrões alimentares que são diferentes, né? Tem a pessoa que eu acho que é a Júlia, que come bem nas refeições, né? E vamos ver se ela descobre pouco, o meu. Ou tem aquele que belisca, tem o padrão misto, né? Então o beliscador é o que vai comendo de pouquinho em pouquinho, sabe? Então às vezes as refeições até não são tão grandes, mas ele vai beliscando o dia todo. Né? Tem aquela pessoa que come bastante. Você come bem. Come bem, porque eu já percebi que você já falou bastante salada. Não, então, assim, na verdade, o meu maior problema hoje é que eu passo muito tempo em jejum, porque eu tolero o jejum muito bem. Eu também. Eu tolero muito bem jejum. Então, assim, terça e quinta, que meu dia começa cedo de trabalho, eu vou em jejum. E às vezes eu vou até 3 da tarde em jejum, 4 da tarde em jejum. Quando eu chego 3 da tarde... Que isso? Não é nem que eu esteja com fome, mas a minha cabeça fica, não, você tá morrendo de fome, porque você não come há muito tempo. Mas o seu corpo não tá com fome. Aí a salada tá lá, mas até eu chegar na salada, como eu tô com fome na cabeça, eu começo, eu esquento um queijo coalho, não sei o que, e aí eu vou comendo mini porções até fazer o saladão. Mas aí, doutora, isso que ela trouxe aqui, ó, o jejum intermitente, ele virou moda e muitas pessoas acham... Não, mas é que eu não faço um jejum intermitente guiado, eu faço um jejum... Assim, sem querer, mas é um jejum intermitente. Eu acabo fazendo um jejum intermitente, mas eu não... ativa o metabolismo, ela consegue emagrecer fazendo isso. Mas eu não controlo como eu saio do jejum intermitente, porque eu posso controlar quando eu saio, tipo assim, enquanto eu tô preparando a salada, tem um pão, às vezes eu como um pão, entendeu? E eu já meto um monte de carboidrato pra dentro, né? Então, Cris, fala sobre... Não, né? Mas você vai comendo várias coisas, né? Assim, bom, eu acabei começando a fazer Mounjaro, primeiro comecei por conta própria, mas depois eu fui... Bom, o Mounjaro, uma paciente minha que é advogada, falou que a amiga dela, que era veterinária, prescreveu pra ela. Meu Deus do céu. E aí, quando chegou o Mounjaro, tinha de 2,5 e 5, eu liguei pra ela e falei, amiga, o que você acha? Que eu começo com de 2,5 ou de 5? Eu liguei pra advogada, entendeu? Você médica, mas aí, ligou pra uma advogada. Uma amiga minha que é médica falou, amor, não dá, né? Vamos fazer o negócio. Porque o meu medo não era nem começar. O meu medo era porque precisa de sair. E senão fica essa... eu ia perguntar até isso é um grande porque problema, tem que ter mudança de hábito, né? A manutenção. Então fica o looping. Eu sabia que eu não podia viver no looping. Mas enfim, e aí esse negócio que... E eu falava, não, mas eu não como quase. Por que eu tô engordando? Porque eu não como, não sei o quê. Só que como você reduz o apetite, e aí eu comecei a comer menos, porque a minha questão no cansaço, eu acabava buscando muito doce e tudo, essas coisas. E aí eu comecei a ver que, de fato... Eu reduzi a quantidade de comida que eu estava comendo e passei a emagrecer. Porque eu não mudei, assim, o ritmo... Não mudou os hábitos, né? Não, assim, não. De tomar café da manhã. Não, hoje não. Porque tem uns estudos falando também que quem pula café da manhã emagrece menos ou ganha mais peso, né? Então, o hábito de pular café da manhã é ruim. Então, esse jejum intermitente não vale? Então, o jejum intermitente, ele é muito interessante para pessoas que conseguem ficar em jejum por um período grande. E ele é muito bom para a parte metabólica, né? Porque você fica em jejum, você baixa a glicemia e você baixa a insulina. Então, a parte da metabólica ruim, assim, de hipertrigliceridemia, aumento de risco cardiovascular, aumento de chance de diabetes, né? Desenvolvimento de diabetes. Então, melhora bastante. Mas a pessoa não pode sair do jejum e comer uma quantidade de calorias ou até na qualidade de alimento, né? Não que só que é melhor para que quebrar o jejum, Cris? Você tem que fazer uma dieta
adequada, É, né? depois do Comida jejum normal. comer direito. Mas tem Comida, ordem, por né? exemplo, assim, vou quebrar o jejum com proteína, com carboidrato, tem Não, aí alguma depende- ordem? aí depende Não existe do- regra eu para acho que isso. você- Mas eu acho que de repente Você tem que ir numa nutricionista e adequar para você ter uma quantidade de vitaminas, né? Macronutrientes, no carboidrato, proteína. Eu tô te gordura, perguntando tudo isso porque assim, adequadamente. tem muita coisa na internet de a minha amiga falou, então assim, eu já ouvi, você tá querendo comer o doce, então assim, se você, antes de tudo, comer uma proteína, o índice glicêmico já baixa, não sei o que, você não engorda tanto quanto se você atacar direto no doce. Então tem uma ordem dos alimentos. A caloria é a mesma coisa, né? Então, você vai comer uma proteína com doce, vai ter a mesma quantidade de Sim. né? Só que a absorção é mais lenta. Então, por exemplo, ao invés de você fazer um pico alto de glicemia e uma hiperinsulinemia, né, com posterior glicemia mais baixa, hipoglicemia, né, não, pode não ser hipo, mas uma glicemia mais baixa, que vai te fazer comer de forma mais precoce, porque você vai ter fome antes, você associa, então você faz uma curva de absorção mais lenta, né? E sua fome vai ficar menor depois. Isso é interessante para os diabéticos, né? Que não podem fazer picos. Eu ia falar que eu sinto picos glicêmicos são diferentes de, assim, essa coisa de índice glicêmico é diferente de caloria. é diferente de caloria, é diferente de emagrecimento, é que assim, no fim das contas, se você faz, o que fala quando você faz muito pico glicêmico, a hora que cai o seu cérebro entende que você precisa comer de novo. E a hora que você consegue dar alguma fibra, uma proteína, comer um verde antes, uma gordura, você diminui o índice glicêmico. A velocidade de absorção. E aí você não fica fazendo isso. Inclusive, para algumas doenças metabólicas, você consegue controlar por não fazer picos de glicemia e de insulina. Agora, mas outro isso ponto não que ela é só trouxe- em relação ao emagrecimento, isso é em relação à saúde no geral. Eu ia falar isso de saúde, gente, porque essa questão de emagrecimento, ela é muito complexa porque ela fica muito no lugar, eu acho, né, da estética, né? E a gente quis chamar aqui justamente para falar de saúde, na verdade, Mas né? assim, eu acho que a estética tem o seu lugar na saúde em relação à saúde emocional, né? A saúde Porque- mental, sim, de você se aceitar, se gostar, enfim, etc. Mas E querer se cuidar. e querer se Porque cuidar, tem então, uma mas hora aí que o você cuidado. engorda, você chega num nível que você fala, Dante, já tô gorda mesmo, e aí começa a Sim, comer mas normal. aí é às vezes um comportamento autodestrutivo, né? Sim, Enfim, entra em outras questões. Mas eu acho que se perde muito essa questão de saúde nesse aspecto, né? E aí foi até uma coisa que a gente estava emagrecimento. conversando lá, que assim, a busca pelo emagrecimento às vezes compromete a sua saúde. A qualquer custo, A né? busca Muitas pelo vezes. emagrecimento e a busca pelo físico. Sim. Né? Porque às vezes você também usa os hormônios de forma errada. Então, às vezes eu tenho alguns alunos lá que viram para mim e falam assim, professora, como é que eu faço para ganhar massa? Né? Já venho aquele, né? Querendo, Já passando um chaveco, Falei, né? Passa olha, aí. Eu não prescrevo essa parte de suplementação hormonal para ganho de massa magra, porque eu acho que se o cara é um atleta de fisiculturismo, ok. Mas quando você fala em saúde, você tem que ir para academia ou fazer o seu exercício físico para ter saúde, para ter uma velhice saudável, ou para não desenvolver doenças, ou para cuidar de doenças que você já tem. A mesma coisa é a alimentação. O corpo é um ganho secundário desse tipo de comportamento, né? Agora, doutora, a gente fala de emagrecimento e quem luta com isso sempre fala do efeito sanfona. A Júlia estava trazendo, por exemplo, a questão do Mounjaro que ela tomou. Precisa ter esse desmame de qualquer... Quando você usa uma substância... E precisa ter indicação também, né? De qualquer remédio, né? Você precisa ter um tempo de tratamento. Então, na verdade, quando você para de forma precoce, você vai ter um reganho. Não só o Você não Mounjaro, pode parar qualquer de medicação. de forma precoce. Diminui o peso, estou no peso que eu quero, parou. Porque você volta a se alimentar do modo como você se alimentava antes. Você não na verdade, resolveu... você está tratando... A gente fala que tem o centro da fome e da saciedade, tem as outras vias de dopamina, tudo, né? Então, a sema, por exemplo, que não a tirse, né? A tirse também, porque age como um análogo do GLP-1 também. Isso são os Eles remédios, tá, agem- gente? Não é amiga. É semaglutida. É a vizinha A dela. sema e a tirse, minhas amigas. E eu tô Tava assim, aparecendo. gente, o que seria Eu ouvi pra cara da Roberta, ela tá a sema e a tirse, eu tô, gente, isso é um remédio. Ela deve estar pensando, elas já vieram aqui? Da fome.
real. Tá. Mas a substância, então, as dessas... substâncias, elas têm uma ação, e as outras também que a gente usa no tratamento, né? Tem uma ação no centro da fome e da saciedade e tem uma ação nas outras vias, nas vias de impulsos, nas vias de... me ajuda aí mais, né? No querer. Comportamental, né? Na motivação. Levantar para você buscar o alimento, sabe? Então tem essa ação. Quando você para o medicamento, você volta a ter todo o comportamento que você tinha antes. Não, então, mas você Essa sabe questão. uma dificuldade grande da Tirzi? Porque Amiga. não tem na farmácia, é um inferno pra comprar. Eu sei. Um inferno. Mas essa então. questão... E né? agora foi proibido o genérico, né? Não Pelo sei essa menos, parte. Já Não é despreviu? genérico. Então, na verdade, eles não têm a patente liberada, né? Então a gente não sabe de onde vem, porque do laboratório não é. É óbvio. Do laboratório não é. Uhum. Então eu não sei o manipulado de onde vem, o que se coloca ali e você vai injetar. É muito risco, né? Eu acho. Gente, eu para mim é só o do laboratório que tem controle rígido, porque imagino que não tem. E aí, aproveitando o gancho, assim, eu não faço medicina de adulto, mas eu levanto uma mega bandeira desse negócio de injeção de soro da beleza. E eu fico pensando assim, no que as pessoas gastam de dinheiro, rios de dinheiro. Um amigo meu que faz, na verdade ele é meu fisioterapeuta, ele veio me mostrar uma nota de 30 mil reais que um médico, sei lá da onde, prescreveu para um paciente dele, e estava escrito assim, 5% de desconto no Pix, porque eles não vendem só a Tirzi. Eles vendem um coquetel Molotov que muitas das pessoas nem descrevem do que tem e que só vale na clínica deles. E ainda pegamos uma receita outro dia que tinha reticências. Como reticências? O que você vai aplicar em você? Tem reticências? E aí as pessoas dão lá a aveia. E, gente, aveia, assim, cara, assim... praticamente não tem filtro, né? Você bota e o negócio tem um monte de vitamina, só que tem vitamina para você. Se tiver alguma contaminação, você faz na hora, você faz uma sepse. Eu tenho uma paciente que ficou grávida, tem nada a ver com o emagrecimento. Ela ficou grávida e aí a médica passou um soro do super bebê. Ela no meio da infusão, amor, tem um monte. No meio da infusão, ela começou a fazer febre e ela foi internar no Sírio porque fez uma sepse, porque o negócio estava contaminado. Óbvio que eu imagino que a pessoa não queria que fosse contaminado, mas a contaminação é acidental. Só que um risco desnecessário. Só que assim, ela se colocou num risco desnecessário, risco para o bebê desnecessário. Teve que internar, fazer ela chegou, acho que internou com um carbapenêmico, imipenem, não sei o quê. O marido, no caso, ainda era médico. E aí, eles até quando me buscaram, eles vieram para mim falando, a gente não quer remédio, a gente quer alguém que trabalhe de uma forma mais, assim, que só prescreva se precisar. E aí acaba com a informação, com a desinformação, as pessoas naturalizaram fazer tudo na veia. Tudo na veia. Então, assim, eu não vejo mais as pessoas tomando ferro oral. As pessoas tudo é o ferro na veia. E aí, assim, o questionamento precisa tudo na veia? Então, muitas vezes não, né? Eu vejo pessoas falando, não, eu gosto de ferritina de 150. Aí eu falo, gente, o eu gosto é baseado no quê? No quê? Entendeu? Mesmo a vitamina D, não precisa nem ir tão longe assim. Nem sim, essa aí, então, eu acho que Eu pego uns pacientes com hipervitaminose. Eu ia perguntar qual que é o risco dos excessos. 140, sabe? Por quê? Porque fez uma fórmula, foi num médico que fez uma fórmula. Aí coloca lá 10 mil unidades de vitamina D por dia, né? Só que não fala, não sei se no Oriente, não sei o que acontece no meio do caminho, que esse paciente fica repetindo essa fórmula, e quando você vai ver, ele está 6 meses usando uma dose alta de vitamina D. Né? Muitas vezes qual pode ser a consequência, por exemplo? Então, você pode fazer uma hipercalciúria com litíase renal. Se for bebê, não sei se você lembra, no grupo, teve uma época que postaram, que tem um grupo das de médicas e amigas de Santos. Acho que era da Tirzi, né? Não sei. A Tirzi, o grupo sou eu, a Cris, a Tirzi e a Sema. Oi, a mais. Eu também no grupo. Não, que fizeram uma manipulação errada de vitamina D para um bebê.
E o bebê fez hipervitaminose D com hipercalciúria, desidratação. Não sei Teve se você um caso lembra. em São Paulo importante de uma médica que é influencer e que ela tinha uma farmácia de manipulação que a auxiliava com as receitas, porque ela só fazia receita manipulada. E teve algum erro na logística da farmácia de manipulação que as crianças estavam fazendo hiperdosagem de vitamina D. E a referência dela era um hospital grande em São Paulo e eles começaram a ver que veio muita criança com hipervitaminose. Aí conseguiram linkar com essa farmácia que tinha problema. E assim, mas essa história, mesmo sem problema, assim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para crianças até 1 ano é 400 unidades por dia de vitamina D. Não tem discussão. Não adianta eu falar eu gosto, porque eu não tenho o que eu gosto. Aí tem gente que fala, não, é porque eles não botam mais, porque a sociedade... Gente, é um estudo científico, mesmo que eu atenda 30 crianças por dia, você não consegue comparar com o N, com a quantidade de crianças que baseou o estudo. E aí eu não é uma vez só que tem uma colega que prescreve acho que 1.000 ou 3.000 unidades de vitamina D por dia para bebê. E aí você paga de louca, porque aí eu falo... lembro que eu dava umas Parece que a gotinhas gente né? que tá fora do mundo, Parece né? que a gente que é certo que é louco. Parece que a gente que tá fora do mundo. E foi assim, a Roberta veio conversar com a gente, que ela tem uma conhecida que tá com a ferritina de 44 e que tá cansada. E aí, assim, eu juro, na minha santa ignorância, eu falei, gente, se o hemograma da pessoa é normal, se ela não tem anemia, se ela não tem nada, não é ferritina, né? Ferritina é estoque. Então você tem que preocupar com estoque, porque na falta dele você pode fazer uma anemia carencial. Mas, gente, eu queria que alguém me convencesse. Aí a B12, agora a B12 também... É nova moda. Tem amiga minha que fala, fiz uma injeção de B12, estava tão cansada, fiz a vitamina de B12, parece que me tirou da cova. Aí eu falei, meu Deus. Eu fiz isso. E sabe o que me aconteceu? Você viu um racho, uma urticária. Viu? Começou a sangrar aqui meu couro cabeludo de tanto que eu cocei, mas me deu um desespero. Não é pela B12, né? Mas Deus sabe o que te deu alergia. Mas foi B12 com D. E falaram, Será? Mas vamos voltar pro Será normal, que não tinha as pro reticências? básico. Você fica cansada? Então, mas Por que você fica cansada? eu não sou parâmetro. Não, mas é parâmetro. Por que você tá cansada? Porque você acorda cedo, porque você tem, né, 3 filhos, porque você trabalha. E às vezes a gente quer ir além, né? E vira isso, né? Super, como que é? Super bebê, super pessoa. A gente não é super, né? Então, e aí assim, eu fico enlouquecida, assim, isso é uma mega bandeira, esses negócios desses injetáveis. Mas eu acho assim, ó, gente, os injetáveis aqui é porque realmente virou fora do normal. Eu acho que perdeu a mão. Mas quando a gente... Vou voltar aqui pro emagrecimento. Quer voltar pro monjário, Mas né? é que ele faz parte. Amiga Tirzi. Mas é que ele faz parte. Volta pra Tirzi. Na carteira da Tirzi, vem junto infusão de B12. Qual que é o nome? Coenzima 10, né? 10. Coenzima 10. Sei lá qual que é o nome. Mas vem assim, vem um coquetel molotov junto. Porque ainda fala, se você fizer a Tirzi sozinha, não emagrece, amor. Tem que pagar isso aqui que é 30 mil por cada, sei lá. Eu recebi um paciente. Aí ela falou, eu parei, usei a sema, parei de usar e voltei a ganhar peso. Aí eu falei, vamos fazer os exames e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a orientar, olha, né, no retorno, eu falei, você vai aplicar, eu vou aplicar. E eu falei, sim, porque você não usava antes? Não, eu ia lá no consultório toda semana, o médico tirava lá de um frasquinho e me aplicava. Eu falei, não, você vai aplicar. Então, se você quiser, você vem aqui, eu te ensino a aplicar, mas você mesma vai fazer sua aplicação. Não tem por que você vir aqui. Não tem, e é uma caneta, né? Não, a dose é programada. Eu sou a única pessoa que não conheço, gente. Eu sinto muito. Da próxima vez que eu achar no laboratório, eu te mostro. Tá. Mas é igual de Clexane, não? Você tem a amostra cheia? Não, é com solução salina. Porque acabou, não dá pra comprar. Não, já voltou. Mas é como de anticoagulante, que porque esse eu fiz na gravidez de Clexane. Tá. Como de insulina. E a Tirzi nova, nem a agulha é tão fininha que você nem sente. A Tirzi tem é uma caneta única, né? Muito mais fácil, você não precisa
titular. Então, você não tem os cliques, né? É muito mais fácil, mas você não consegue titular também. Tá. Então, é aquilo. Tem esses dois é o que lados. vem. Tá. Ô, Cris, na sua visão como especialista, assim, porque, por exemplo, eu não tinha indicação precisa porque eu nunca entrei na obesidade. E aí eu me dei indicação porque eu não estava com forças, assim, eu não estava conseguindo chegar lá e eu estava só aumentando e tal. Mas o que você acha da geração dessa busca incessante e tem risco esse processo assim muito rápido? Acho que a gente pode pensar até que tem acontecido um uso indiscriminado, né? Do uso indiscriminado do medicamento. O problema é que agora é controlada, né, a medicação. Está controlada agora? Em teoria, é parcialmente controlada. Ela ficou brava? Sempre foi. controlada. Teoricamente sempre foi. Não era, né? Não, pode cada um. Porque você comprou da veterinária. Não comprei da veterinária, eu comprei do laboratório. Tô brincando, gente. Ela não comprou da veterinária. É controlado agora, né? A prescrição tem que ser médica, né? É que tem os off, né? Tem a galera que traz importado aí, né? Tem a galera que traz no corpo, né? Gente, sério, tá assim? Meu Deus, tá. Mas fala da indicação, né? Quando que é indicado, de fato. Então, eu acho que quando você tem uma obesidade ou você tem um sobrepeso, né, com doenças associadas, né, você tem indicação. Você tem a circunferência abdominal aumentada, porque hoje em dia não é só obesidade MC30, né? Na verdade, a gente sabe que às vezes a pessoa não é nem tão obesa, né? Mas ela acumula em região abdominal. Essa pessoa tem mais risco cardiovascular. Eu tenho no pré-operatório de cirurgia bariátrica vários obesos que não têm nada metabólico. Não significa que eles não tenham um alto risco, mas a principal queixa deles é articular, sabe? É dor, porque por conta do peso mesmo. Pela mobilidade, mais mecânico. Mas a parte metabólica, aqueles pequenos, pessoas sobrepeso, entendeu? Com a circunferência abdominal aumentada já tem um grande risco metabólico. Não sei se entra na tua especialidade isso, mas assim, tem alguns casos, por exemplo, da amiga de vocês, da Tirzi, que é indicado para lipedema. Então, eu não tenho experiência com lipedema, né? Não vi os estudos de lipedema. Lipedema é um lugar ainda sem, né? O problema o diagnóstico é difícil, né? A gente tem uns critérios lá no ambulatório ainda mais no de obesidade pré-operatório de cirurgia bariátrica, são obesos com IMC acima de 40, 50, né? Então fica difícil fazer o diagnóstico clínico, principalmente. A gente tem uns critérios lá, às vezes a gente fica meio em dúvida, acha que tem, acha que não tem, mas o emagrecimento dessas pessoas, elas emagrecem, mas elas continuam com esse depósito de gordura em regiões específicas, né? Coxa, às vezes culote, uma gordura entranhada, né? Com fibrose, né? Porque isso também é muito individual, né? A forma de ganho de peso, né? A localização da gordura ou não? Do lipedema. Tem vários. Não, tanto do lipedema como do ganho de peso. Porque, como você falou, tem pessoas que acumulam na região abdominal. Hereditário, né? Hereditário. Lembra, né? Olha sempre o pai e a mãe da pessoa antes de casar, né? Aquela velha mais uma dica aí pro divórcio. Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse. Não, é o episódio anterior. O padrão familiar, Sim. ele vai se repetindo em distribuição de gordura, em massa magra, em doenças, em complicações dessas doenças, né? Então, muitas vezes vai ter diabéticos com complicações cardiovasculares. Então, na família vem, né, com complicações cardiovasculares, na família vem com as complicações renais, por exemplo, né? Então, o padrão ele meio que vai se repetindo. E a distribuição corporal é assim, de gordura corporal. Aí tem por etnia também, vou te cortar só. Por exemplo, os orientais, eles tendem a ter um acúmulo de gordura maior e desenvolver a síndrome metabólica de forma mais, com menos IMC, com menos peso. Eu fiquei pensando quantos orientais eu conheço gordo. Então, eles acumula bem abdômen mesmo. Quando você pensa em oriental obeso, eu penso em chinês, né? Que faz diabetes assim, muito mais rápido, sabe? É totalmente diferente. Então, a etnia é diferente, né? Que na verdade você traz a hereditariedade mesmo, né?
A cara da Roberta tá Você chocada. tá pensando? O que você tá pensando? Tem Conta pra alguma gente. que é a mais propensa à obesidade? O quê? De etnia? Olha, tem aqueles, sabe os Pima, os índios Pima do Arizona? Tem muitos estudos com eles, porque eles foram divididos, né? Eles ocupavam aquela região lá do Arizona, uma parte ficou no México, uma parte ficou nos Estados Unidos, e a parte dos Estados Unidos desenvolve muito mais obesidade, muito mais diabetes do que quem ficou na parte mexicana, muito provavelmente pelo estilo de vida que eles têm. Cris, vou puxar um gancho para pediatria. Uma vez eu vi um artigo correlacionando a obesidade na vida adulta com a obesidade na infância. E foi até um estudo que foi trazido por um laboratório, numa aula dessas de laboratório, e eu não consigo encontrar ele porque tem muitos anos, e é uma bandeira no consultório, né, que na verdade a grande obrigação do pediatra é entregar um adulto saudável para a sociedade. E aí eu tinha visto associações que, assim, uma criança obesa por erro alimentar, não aquela criança que é gordinha de leite materno, que faz uma alimentação adequada, mas criança que é obesa por erro alimentar, come muito carboidrato, muito farináceo, que quem com 2 anos tinha uma associação de cerca de 20% de chance de ser um adulto obeso, e com 8 anos, isso que eu fiquei marcado, que se a criança é obesa, com 8 anos, com um erro alimentar, que o risco dela de ser um adulto obeso, se você não tiver intervenções medicamentosas, era 80% de chance. Bastante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente cuidar das crianças para que elas consigam se tornar adultos mais saudáveis, se você consegue falar de obesidade na infância. Você sabe que eu fiz meu doutorado na obesidade infantil, né? Então vai, Cris! Era um segredo. Não é mais. Hoje eu não exerço mais, né? Mas a gente tinha um ambulatório, né? Então eu tinha minha orientadora, que era a chefe do ambulatório, a doutora Sandra Vilares, né? Vou falar o nome dela aqui. Fiquei 5 anos lá com ela, fazendo pesquisa. Nas clínicas? Nas provas clínicas. Não no Ambulim. Instituto das Crianças. No Ambulim, não. Você conhece o Ambulim? Conheço de nome. Vou mudar de assunto, peraí. O que você lembrou? A Sophie, que fez doutorado comigo lá também, ela é do Ambulim hoje em dia, né? Você conhece Ela a Sophie? é a prima uma da nutricionista. A Sophie. Sophie Bergamo. Conheço. Você conhece a Sophie? Eu indiquei pra Nath fazer o curso dela, ela fez? Com a Sofia. Pronto. É por isso que a Nath fez. Então, aí obesidade. Volta pra Tizi, volta pra Tizi. Depois a gente fala, mas eu que falei pra ela, eu adoro a Sophie. A Sofia é muito minha amiga. Adoro sim, né? Ela Adoro vem porque eu ela vem acompanho. aqui de vez em quando. Me surfar. chama. Só não vou surfar. Aí o que a gente estava falando da obesidade infantil, É. né? Então, a gente tinha esse ambulatório, a gente pegava as crianças de 9 anos para cima, né? E elas vinham em consultas mensais. Tinha o grupo da nutrição todo lá, que tinha a Liga da Liga de Obesidade Infantil, então entravam os alunos da Faculdade de Medicina, entravam os alunos da nutrição, e a gente tinha psiquiatra junto lá. E aí a gente fazia esses 6 meses de acompanhamento, né, sem medicação nenhuma. Depois desses 6 meses, a gente poderia entrar com medicações. Na época, o que se tinha? Tinha Orlistat e tinha Sibutramina, né? Então, para alguns pacientes a gente entrou com Sibutramina, com boa resposta. Para alguns pacientes com Orlistat, né? Metformina era liberado também, né? Então você vê, eles têm 9, 10 anos, mas depois com tempo de acompanhamento eles vão para 12, né? Tinha um com 21 lá já. Que emagreceu? Emagreceu, e você sabe que tinha na curva dele, que a gente foi ver depois a curva de crescimento, tinha uma parada na curva de crescimento, assim, ó, ele ficou reto e depois recuperou e entrou de novo no... Mas pode não recuperar, né? Então, a obesidade tem comprometimento porque tem de crescimento. Porque você faz uma desnutrição na criança. Imagina, quando você faz uma perda de peso, faz uma engraçado porque tem obeso desnutrido, porque ele nutricionalmente ele é carente. E na hora de tu montar esse emagrecimento, não tem como tu garantir? Não, ele não desnutriu no emagrecimento. Ele era um obeso desnutrido. Entendeu o que eu tô falando? Ele desnutriu no emagrecimento, entendi. porque ele teve uma perda de peso muito rápida. Então, mas tem isso, né, de obeso desnutrido, porque... Tem, os meus da
cirurgia bariátrica tem muitos. Isso também pode acontecer, por exemplo, quem usa caneta desenfreadamente. Desnutrir, sim. Sim, porque Mas, Como você tem, desnutre mas com tem uma bastante. cirurgia Mas não tem relação agora com sarcopenia, o uso dessas medicações com. Porque você perde massa magra, né? Como você tem na bariátrica também, né? Mas aí o que se dizia na época, eu não sei se ainda é assim, é que para criança era o recomendado. Então, primeiro você organiza a rotina alimentar e aí você consegue fazer com que essa criança já emagreça, né? E aí o recomendado era 2 quilos por mês no máximo de perda de peso. Esse menino, ele teve uma perda de peso muito rápida mesmo, né? E o gráfico da altura dele eu fui ver só depois, porque ele é um menino que já tinha entrado antes, ele saiu com 21, eu fiquei lá 5 anos, então eu peguei, ele já tinha o quê? 16 anos, né? 17, 18, 19, 20, isso, 16 anos quando eu peguei, ele já estava magro. E Cris, falando... Desculpa. E ele conseguiu chegar na estatura-alvo dele, né? Não, e é crônico, né? E a obesidade pode ser um problema crônico. Pensando nessa questão de infância, agora que eu sei que você tem essa experiência, acabou para você? Vai, última pergunta. Última? Pergunta, Tá. senão não Não, vou fazer passeio de duas, história. então. Primeiro, como é que você se sentiu de vir aqui? Como é que você está se sentindo? Vai, tipo, era da criança? Mandar um beijo pra Ela odeia Renata. essa pergunta. Um beijo, Rê. Beijo, Perguntei, hein? Não, ia perguntar Nossa, dessa meu questão. grupo também. Ela vai pro grupo também da Tizi. Na infância, dessa questão de controle de saciedade, né? De noção de saciedade. Eu fico pensando que isso é tão importante e eu penso que isso vem muito da infância, né? De você. Essa noção de saciedade Come e de pra fome. mamãe, fica feliz. Tem vários pontos, né? Tem o comer todo o prato, ter que deixar o prato sempre limpo, né? Eu tenho uns pacientes que eu falo assim, poxa, mas se você... Então não come com o prato pronto, o prato feito. Vai Pega botando, no quilo, porque aí você vai comer menos. Ah, não, porque eu tenho que comer todo o prato, né? A pessoa não deixa sobrar. Eu falo, não, sei lá, guarda pra depois. Mas faz isso é um alguma coisa. discurso que vem, né? É. Come, vai, falta só 2 colheres. Mas eu um só pouquinho, percebi mas isso há pouco tempo atrás. Porque realmente Em você eu mesma? fui catequizada assim. Sim. Não posso deixar nada no prato. É Pecado. Às vezes entra uma questão religiosa e pecado falar... deixar comida e jogar no lixo. Eu vou ter que comer. Então tu vai. Mas se você tuchando, comer excesso, tu nem também é quer. jogar no lixo, né? Só que tá jogando lixo pra dentro, Sim. né? Uma comida que você não precisa mais. A Cris ficou chocada. Fiquei chocada com o lixo pra Mas dentro. não é? Um Tudo bem, é um excesso, alimento, né? mas o excesso vai te prejudicar, né? E vai atrapalhar a sua questão de saciedade, porque a gente deixa de perceber esses sinais, como você falou, de fome. Eu sei que a fome, às vezes, ela é cíclica, né? A gente está com fome, aí passa um tempo, porque eu também tenho essa questão de fazer o jejum meio sem querer, porque eu não tomo café da manhã. E às vezes me perguntam, mas você não sente fome? E às vezes eu tô atendendo, aí vem uma fome, mas ela passa. E a gente deixa de ouvir nosso corpo, né? Olha a Maite trazendo pano, a passagem de pano. A Mati tá filosofando, Tô, né? tô filósofa hoje. Mas qual que era a questão? Pra gente Era encerrar, gente. da saciedade das crianças. Você já respondeu. Então, você sabe que eu tenho 2 filhos, né? Então, eu tenho o meu mais velho, eles não podem ver, né? Mas o meu mais velho tem um padrão alimentar totalmente diferente do padrão alimentar do mais novo. O meu mais velho tomava mamadeira até estufar, até o talo, assim. O mais novo não. O mais novo ele tem um padrão mais beliscador. O mais velho é mais hiperfágico, o mais novo é beliscador e come menos na refeição, sabe? São totalmente diferentes. Então, às vezes, é da pessoa também esse negócio de não deixar tudo no prato. Que a gente acha que pode ser alguma coisa da infância, mas não. A pessoa que quer comer tudo aquilo também, entendeu? Não, pode ter coisas do discurso e pode E ter pode ter coisas questões de- emocionais, que deve ter que ficar para um outro dia, mas dessa questão do ter que comer tudo, de preencher, de preencher um buraco, de preencher vazio, isso está muito associado, né, da com a alimentação, ansiedade de também. ansiedade. Pra gente fechar muito rapidamente, quem quiser emagrecer, o que tem que fazer? Me liga. É uma boa, bem Fala. Marca uma consulta, melhor. Marca na melhor. Solaces. Ela tá atendendo com a Quarta-feira. Cris. Que dia mais? Só quarto. Só quarta. Viu, só gente? quarta, Vamos encher a agenda dela. Vamos abrir mais um dia. Qual que é o Instagram, Cris? E o meu? Sim. É @Cris Nicolau Coimbra. Cris sem CH, H. CH. Tá bom. Cris Nicolau Coimbra. Só tem foto de Flamengo e surf lá, não tem nada.
Liga na Solace. Mas é um estímulo ao estilo de vida saudável, né? Liga na Solace, marca com ela, vamos encher a agenda dela que ela fecha mais horários. Isso aí, então você que não tá gordinho, come bastante pra poder ir lá na Solace. Isso, vai na sorveteria da Júlia, come, você ajuda todos os meus CNPJs. E é saudável o seu sorvete. É saudável. Isso vai ser editado, né, gente? Ela que falou. Foi a Roberta, gente. a Roberta, Cris só gente, vai deixar Cris- você mais saudável. A Cris trabalha apenas com Falando saúde. pra você ter um motivo pra ir lá, enfim. Cris, obrigada, sucesso pra você. Obrigada a vocês. Continue sempre Foi um magra, prazer. saudável. E no surf. No surf, e No a surf. amiga. E a amiga No surf e no Flamengo, ela é minha companheira. Tá, gente, um beijo. Preciso levar a Luísa na escola. Tchau. Tchau, Vai dar tchau. tchau.